Bom, e agora? O que nós vamos fazer com esses vasos? O que nós vamos fazer com esses vasos? Onde que nós vamos deixar esses vasos? Ou seja, precisa a câmara úmida ou não? Não precisa? Por quê? Por que não precisa a câmara úmida? Um colega aqui falou que não precisa a câmara úmida. Oi? Não entendi. Para bactéria. Precisa a câmara úmida ou não? Não por quê? Mas a bactéria não precisa de água para se reproduzir, para penetrar? Só que no ambiente já vai proporcionar tudo que ela precisa, né? Como é que é? O ambiente, se eu deixar aqui, vai proporcionar tudo que ela precisa, tá bom? Ou vai secar essa suspensão rapidinho? Hã? Aí vai ter que fazer. Então, tem duas situações, né? Aqueles que vocês fizeram ferimento, praticamente vocês já levaram a bactéria dentro da planta. Então, em princípio, a planta que foi ferida nem precisaria de câmara úmida porque ela ingressou. E agora ela vai se dividir lá dentro e lá tem água. A que vocês aspergiram, essa gota ela vai secar e a bactéria precisa de água para ela se dividir para a população penetrar. Então, nas que foram aspergidas, precisa de câmara úmida. Então, o que nós fizemos foi que nós fizemos uma câmara úmida bem grande para couber, para vocês colocarem todos os vasos lá. Essa câmara úmida está aqui, nesse balcão, onde a gente tem o piso forrado com serragem e um umidificador funcionando. Então, vocês vão trazer os vasos de vocês, pode trazer o que foi ferido também e vão colocar na câmara úmida, tá? Então, depois identificado, depois inoculado, vamos colocar os vasos aqui na nossa câmara úmida, por favor. Podem trazer. Já está com a plaquinha? Está identificado? Tem borrifador aí? O borrifador está onde? O borrifador precisa passar de... Está aqui, nesse balcão, ó, no balcão 1. Assim que sai do balcão 1, o borrifador precisa passar de balcão por balcão. Faz por longe, põe longe o borrifador, senão fica uma gotona muito grande. Põe ele mais distante, porque senão essa gota vai acabar caindo. Vai longe. Deixa eu... Fala. Nesse caso aqui que a planta tem muita cera. Passa ali, põe ali. E fica essa, tipo, você não molha muito bem. Então, no caso, a gente normalmente põe um espalhante adesivo, alguma coisa junto. Então, a gente usa twin, alguma coisa para grudar a folha, a suspensão na folha. Não, ela pôs em duas. Pode levar assim para lá, com cuidado, a gente vê. Essa aqui já foi inoculada? Experimento. Pode levar lá na câmara úmida também. Mas de longe, não muito perto, para ficar a gota pequena. Pode borrifar de longe. Vai, firme, força. Mais. Vai. Aê. Vai lá. Vai. Isso. Pronto. Não precisa muito aqui, é mais na folha. Pode levar. Quem não usou ainda o aspersor, só eles usarem, a gente já passa para vocês. Meio de longe, não é para fazer pertinho, vira para ficar a face inferior, isso, e vai borrifando todas as folhas, levanta um pouquinho, ela não é patogênica ao homem, então se cai um pouquinho de suspensão na mão, não tem problema. Onde está borrifando? Força. Isso. Oi. Pode colocar tudo lá. Vamos colocar todas lá? Para ficar todo mundo em condição adequada. Passa para cá que eles querem dar mais uma garantida aqui. De longe, com força. Pode fazer força no borrifador para a suspensão ficar mais uniforme. Isso, aê. Boa. Põe lá.
Alguma dúvida? Um colega de vocês levantou uma dúvida que é a seguinte, ele falou, olha, eu vou cortar essa tesoura e pode ser que tenha um monte de esporos de um patógeno de couve aqui, e se esse patógeno entrar? Como é que eu tenho garantia de que o que eu estou inoculando é a minha bactéria e não é outra coisa? Oi? Nós temos que ter uma garantia, né? Como é que tem uma garantia? Como é que a gente faz para garantir? A gente sempre faz isso, para garantir que o que nós estamos inoculando é só o nosso patógeno. Ou, melhor dizendo, se o sintoma que eu vou ver daqui uma semana, ele é proveniente da inoculação que eu fiz e não de outro. Como é que a gente faz essa garantia? Quem faz iniciação científica deve saber aí. Qualquer experimento a gente tem um tratamento que garante isso, né? Oi? Como é que chama-se? Testemunha, testemunha. O que é uma testemunha? A tesoura está limpa em tese. Pegar uma tesoura limpa e fazer o picote com água. E isso a Érica vai fazer no fim da aula. Vai pegar o aspersor só com água e aspergir uma planta com água. Então nós vamos ter para cada turma uma testemunha, que é com a tesoura mergulhada na água, sem a bactéria, e com o aspersor com água sem a bactéria. Essas plantas vão ficar incubadas juntas. Semana que vem a gente vê. Se aqui tinha só água, mostrou sintoma, então não era bactéria, é o nosso ambiente. Tá ok? Entendido? Então, esse foi o primeiro exercício, que foi essa nossa inoculação bacteriana em plantas de couve com o inóculo que vocês usaram. A segunda inoculação, vocês já fizeram na microbiologia, nós vamos repetir na aula de hoje. Nós vamos usar um outro patógeno biotrófico, que é um vírus da abobrinha. Esse vírus, ele causa um mosaico nas folhas, as folhas ficam mais amareladas, vão ficando disformes, e num caso mais exacerbado de sintomas, a folha fica completamente mal formada, com bolhas bem cloróticas, e esse vírus se chama vírus do mosaico, a gente chama de Zucchini Yellow Mosaic Virus, o vírus do mosaico amarelo da abobrinha italiana, que é a abobrinha zucchini. Então vocês já fizeram um desse na disciplina de microbiologia, já fizeram uma inoculação e nós vamos fazer hoje de novo essa inoculação. Então a ideia é, nós temos um vírus biotrófico vivendo aqui dentro, na natureza tem um pulgão que vem aqui, emite seu aparelho bucal numa célula para fazer uma picada de prova, ver se ele gosta de comer na abobrinha. Quando ele coloca o estilete na abobrinha, o vírus gruda no estilete, o pulgão sai, vem para uma outra abobrinha, faz a picada de prova para ver se ele gosta, emite o estilete, o vírus sai do estilete. Então a transmissão é uma transmissão que a gente chama estiletar, porque o vírus fica no estilete, gruda e desgruda do estilete, não entra dentro do pulgão, só fica por fora no estilete. Então a gente vai fazer uma inoculação que imite a natureza. Como é que a gente faz então para tirar o vírus daqui e transportá-lo para cá? Ou seja, inocular essa planta sadia de abobrinha para reproduzir esses sintomas de vírus. Como é que a gente faz? Você já fizeram, né? Macera o quê? A folha infectada. Então, para eu retirar o vírus daqui, eu poderia fazer com inseto, tá certo? Um método que eu poderia fazer é pegar uns pulgões numa gaiola, coloco os pulgões na gaiola aqui, deixo eles comerem, tiro a gaiola, ponho a gaiola aqui e deixo eles comerem. Seria a maior imitação da natureza, mas dá um trabalho danado cultivar o pulgão, engaiolar, etc. Então nós vamos usar um método um pouquinho diferente. Para retirar o vírus, nós vamos começar macerando o tecido da planta. E por que eu vou macerar esse tecido aqui? Por que eu vou macerar esse tecido? Para que serve essa maceração aqui? É isso mesmo que nós vamos fazer. Maceração. Para quê? Oi?
para extrair o vírus daqui de dentro. O vírus está lá dentro, no interior das células das plantas. Ó, pode macerar para mim, pessoal. Então, o vírus está dentro da célula da planta, lá no interior. Eu preciso que o vírus saia numa suspensão e eu macero, normalmente, numa solução tampão que tem pH próximo ao pH do interior da planta aqui. Então, a gente usa um tampão, força, macera mesmo, tem que ficar quase nada de folha, tem que ficar com uma suspensão bem verde. Bom, quando eu macero, eu obtenho o meu inóculo, é como se eu tivesse o meu isolado. Então, agora eu já tenho o meu inóculo e eu quero saber como é que eu transfiro o meu inóculo para as plantas de abobrinha. Como é que eu transfiro o meu inóculo para as plantas de abobrinha? Como é que eu imito o pulgão com o estiletinho dele, transferindo os vírus para a planta de abobrinha? Oi? Vou fazer ferimento, só que esse ferimento, ele não pode ser um ferimento muito grande, que eu mate a célula. Ele tem que ser um ferimento, agora sim, veio lá o microferimento. E como é que a gente faz um microferimento? Vocês lembram? Usando uma rocha, pode continuar. Usando uma rocha, que é uma rocha bem dura, mas que ela consegue ser moída numa granatura tão fina que parece um talco. Então essa rocha se chama carborundo. Então vocês vejam que quando eu consigo moer essa rocha numa granatura bem fininha, ela fica como se fosse um talco, mas um talco de cristais duros. Então o que a gente faz é colocar esse carborundo sobre a superfície das folhas, e agora quando eu for pôr o vírus aqui, eu faço uma pressão na superfície da folha, porque esse cristal vai fazer um microferimento na superfície da folha. E essa pressão eu vou fazer com um algodão mergulhado nesse meu inóculo. Tá certo? Então, no caso de vírus, que vocês já fizeram, vocês vão refazer, vão colocar carborundo sobre as folhas, vão fazer pressão com o algodão embebido nessa suspensão, e a gente vai, com isso, tentar imitar o que o pulgão faz na natureza. Tá claro? Vai para a câmara úmida ou não vai? Precisa de câmara úmida ou não precisa depois? Não precisa por quê? Porque ele já está lá dentro. O microferimento é para colocar o vírus dentro da célula da planta, lá que ele vai se reproduzir. Então não precisa de câmara úmida, tá bom? Então nós vamos distribuir as abobrinhas para vocês. Aqui eu já pus o carborundo, agora tá bom. E agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar esse tampão com inóculo aqui no balcão principal e vocês vão vir aqui para pegar o inóculo nesse cadinho aqui. Oi. Deixa eu ouvir, fala, como é que é? O da couve poderia ficar fora, o da couve com ferimento poderia ficar fora da câmara úmida, o mesmo princípio da abobrinha, não precisaria. Colocamos para não ficar aqui em cima, tá bom? Então aqui eu já estou separando o chumaço de algodão, vocês venham aqui para pegar o inóculo e vão inocular na própria bancada, pode vir um por balcão aqui, para a gente coletar o inóculo. Então vamos lá, quem que vem do balcão 3 aqui, tá? Passa o carborundo e usa isso como inóculo. Então passa lá o carborundo, usa isso como inóculo. Vamos dividir o pão aqui. Põe um pouquinho mais. Então, usa isso como inóculo, não perca, hein? Quem que falta pegar inóculo? Pode usar esse como inóculo. Deixa eu pegar um pouquinho mais de tampão aqui. Eu já pus aqui, só vou pôr um pouquinho mais de tampão para dar uma molhada aqui. Usar esse como inóculo. Na hora de inocular, vocês vão segurar essas folhas cotiledonares com uma mão e vão fazer uma pressão com o algodão com a outra mão, tá? Então, se deixar assim, ele não penetra. Tem que ter uma certa pressão para ter o microferimento.
Tá? Então, segura com a mão embaixo a folha cotiledonar e com a outra coloca, distribui o inóculo. E esse procedimento também está aqui na nossa tela, procedimento de inoculação de vírus. Marca também turma e balcão, turma 2, balcão 2, turma 2, balcão 3, turma 2, balcão 1, marca aqui turma 2, balcão 4, e vocês são a turma 2, balcão 5. Todo mundo já usou o carborundo? Pode deixar aqui no meio do balcão que depois eu recolho. Borrifa bem. Manda brasa. Quando finalizar, identifica, pode deixar o vaso no próprio balcão, que nós vamos passar recolhendo. Tudo bem? Vamos fazer o último exercício? O último exercício, na verdade, vai ser um tipo de um experimentozinho que nós vamos fazer. Então, nós vamos usar aquele penicillium que vocês isolaram da laranja e tentar inocular laranjas sadias para reproduzir o bolor verde, né? E para a gente fazer essa inoculação, eu sei que o penicillium é um patógeno, a gente chama isso patógeno pouco parasita, a relação parasitária dele não é muito desenvolvida, de tal forma que ele só consegue colonizar a laranja se tiver um ferimento na casca da laranja. Uma maneira de controlar essa doença é, inclusive, evitar ferimento. Então, como eu sei que ele precisa de ferimento, eu vou inocular, vocês vão inocular a laranja com ferimento. Mas para a gente ter certeza disso, né, se a gente não soubesse, a gente teria que fazer um experimento, inocular a laranja sem ferimento e com ferimento, tá? Então é isso que vocês vão fazer, vocês vão pegar, a gente vai distribuir laranjas para vocês e nós vamos fazer laranjas, serão inoculadas com ferimento e sem ferimento. Outra característica que a gente conhece, né, dessas doenças de frutos pós-colheita, é que uma medida boa de controle é usar a temperatura baixa, porque esses patógenos, eles gostam de temperatura mais alta, 25 para cima. Então, nesse experimento que nós vamos fazer com vocês, ele vai ter um outro tratamento, porque nós vamos incubar essas plantas, esses frutos, metade em temperatura ambiente e metade em 5 graus na câmara fria. Para na aula que vem a gente trazer e olhar onde teve doença. E eu vou esperar que só aparecer sintomas de doença, que os sintomas só apareçam nos frutos que receberam ferimento e que ficaram em temperatura ambiente. Então nós vamos distribuir 4 frutos em cada balcão e o que eu espero é que na semana que vem só um fruto por balcão tenha sintoma, os outros não tenham sintomas. Tá? Como é que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão receber 4 laranjas e vão receber 2 mangas plásticas aqui, ó. Precisa pegar a agulha lá no armário. Então, vocês vão receber 2 mangas plásticas e 4 laranjas. Cada manga plástica vai acomodar 2 laranjas. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é um nó, mais ou menos aqui na metade dessa manga plástica. Então, nós vamos fazer um nó aqui na metade, de tal forma que eu vou colocar uma laranja desse lado e outra laranja desse lado. Isso aqui vai ser minha câmara úmida, tá? E esse conjunto aqui, um conjunto vai para a geladeira, outro conjunto fica no balcão, tá? Então, nós vamos receber 4 laranjas. Com essa canetinha que vocês estão marcando as etiquetas, vocês vão fazer uma marcação na laranja para a gente saber onde inoculou. Pode ser aqui perto do pedúnculo, por exemplo. Vocês vão marcar todas as 4 laranjas, mais ou menos aqui perto do pedúnculo, porque é aqui que nós vamos colocar o nosso inóculo, tá? Vamos marcar as laranjas aqui.
e nós vamos coletar o nosso inóculo com agulha. Então, nós vamos coletar o inóculo com agulha. Em 2 laranjas, eu vou só colocar o inóculo sobre a laranja sem ferimento, depositar o inóculo, retiro o inóculo da placa e deposito. E nas outras 2, eu retiro o inóculo da placa e faço ferimentos na laranja. Deixo a minha agulha penetrar mais ou menos 1 centímetro aqui dentro da laranja, nessa zona marcada. E eu vou colocar nessa manga plástica, de um lado a que teve ferimento e do outro lado a que não teve ferimento. Tá? Para eu ter uma ferida e uma não ferida a 5 graus, uma ferida e uma não ferida a 25 graus. Tudo bem? O objetivo disso é a gente justamente mostrar que esse patógeno precisa de ferimento para conseguir penetrar. Então, está descrito aqui isso que eu expliquei para vocês. Nós vamos distribuir as 4 laranjas, vocês vão inocular 2 delas com 3 a 5 furos, 2 outras vocês vão só deslizar essa agulha sobre a superfície da laranja, depois vocês vão colocar uma laranja no saco, a outra do outro lado do saco. Para eu garantir câmara úmida, nós vamos colocar algodão umedecido aqui dentro, eu vou colocar o algodão ali perto da pia, e nós vamos fechar as pontas do nosso saco com barbante, que a Érica já está separando aqui. A gente vai fechar a pontinha do saco com barbante e vai identificar esse nosso saco com etiqueta, colocando a turma, o balcão e SF sem ferimento, colocando isso do lado do sem ferimento, ou F com ferimento. E a etiqueta vai ficar do lado ou do sem ferimento ou do com ferimento. Uma etiquetinha basta. Pode pôr do lado de fora, pode pôr etiquetinha do lado de dentro, se quiser também. Tá bom? Tá claro? Tá claro o objetivo? Então, o objetivo não é só reproduzir os sintomas, é mostrar para vocês condições favoráveis para a infecção e quando eu tenho um patógeno que tem um parasitismo não muito evoluído, esse fato da gente ter que ajudar o patógeno a ingressar no hospedeiro com ferimento. Ok? Então, vamos lá. Da mesma forma que no exercício anterior, eu vou ter a testemunha não inoculada. Isso aqui é para vocês pegarem o inóculo. Para coletarem o inóculo, está aqui. Vocês coletarem o inóculo. Para coletarem o inóculo. Vocês coletarem o inóculo. O algodão umedecido já está aqui sobre a pia, então vocês venham pegar 4 chumaços em cada balcão, tá certo? Todos os compartimentos têm que ter algodão umedecido. 4 por balcão. Por fora do saco, podem escrever 5 e 25. Um saco 5 para 5 graus, outro saco 25, aqui do lado de fora do saco. Tá? Num saco vocês vão escrever 5, que é 5 graus, e no outro 25, que é 25 graus. É mais fácil vocês darem um nó no próprio saco. Tá? Porque assim eu economizo também barbante, que senão...
testemunha. Deixa aqui em cima, a gente vai recolher para dividir. Os que vão para a geladeira, o seu é 5. Indo, hein? Tá bom. Conseguiram? Era pra furar um tanto assim só. Não faria mais sentido algumas eu furar com ele, aí sujar e furar no mesmo furo? Tanto faz, pode fazer. Eu fiz isso porque teve um que eu vi que eu furei, até eu consegui ver. Ficou fora. Estava Estava fora. É que é muito, né? Então, basta um esporinho, ele já infecta. Mas pode ser. Vamos ver o que vai funcionar. Tudo isso semana que passou, já dá para observar essa parte, né? Esse com certeza, os outros não, a gente vai trazer uns 15 dias. Os outros demoram um pouquinho mais, dá mais que esfriou, né? Colocar algodão úmido, tudo. Etiqueta. Todos algodão, tocou algodão? Etiqueta. Tudo bem? Todo mundo acabou? Alguma dúvida sobre esse exercício? Então, só para encerrar, essas 2 aulas, voltando ao objetivo, era mostrar para vocês técnicas, procedimentos utilizados para a diagnose de doenças que nunca foram relatadas na literatura. Então, para isso, a gente usa um procedimento muito antigo, do final do século XIX, feito pelo Dr. Robert Koch, que mostra o seguinte: a gente inicialmente tenta estabelecer uma relação constante entre o patógeno e o hospedeiro, ou seja, toda vez que eu ver um sintoma no hospedeiro, eu tenho que ver sempre o mesmo agente causal, em várias amostras, constantemente, isso deve acontecer. E depois, se eu conseguir fazer isso, eu tento isolar esse agente causal num meio de cultura pura, em condições relativamente ascéticas, para patógenos necrotróficos. E uma vez que eu tenho o meu patógeno puro no meio de cultura, eu faço a inoculação, coloco as plantas em condições favoráveis, espero pelo período de incubação e depois vejo o aparecimento de sintomas e comparo com a minha planta testemunha que recebeu água sem o patógeno. Se essas lesões só aparecerem nas plantas inoculadas, se elas forem similares às inicialmente observadas, e se eu reisolar o micro-organismo daqui, eu estabeleço a diagnose. Então, nesse caso aqui, pinta preta do tomate causado por Alternaria solani. Esse é um fungo, essa é a doença, e eu consigo chegar à diagnose dessa forma. Tudo bem? Então, essa é a última aula de postulados de Koch. A partir da aula que vem, a gente volta com diagnose de doenças conhecidas. Tá bom? Obrigada e até lá.